ainda sobre a seleção, um assunto que vem rendendo aí desde a divulgação da camiseta, que é o Vai Brasa, né? O presidente da CBF, o Sami Khedira, ele anunciou que esse lema, né, Vai Brasa, definido pela Nike para descrever a campanha de marketing das novas camisetas, não vai estar presente nos uniformes que vão ser utilizados lá na Copa do Mundo. Ele esclareceu que não sabia da ideia, ele disse que o que foi apresentado para a CBF não tinha, né, escrito Brasa, e pelo respeito à seleção brasileira, não tem Brasa no uniforme principal. Depois do anúncio da campanha, ele aguardou pela repercussão e bastaram as críticas iniciais para vetar de vez a frase polêmica, mas a gente entra numa outra discussão, né? Esse problema existe fora da internet, não é melhor a gente estar discutindo também a qualidade do nosso futebol, porque pode vir com Brasa, Brasil na camiseta. O problema é que a gente vai pra Copa, né? O problema é que parece que esse uniforme vai ser usado até pouco lá nos Estados Unidos, do jeito que a gente tá jogando. Se a seleção tivesse voando, né, Rafa Soares, não teria problema de Brasa, de Vai Brasa, de Brasil, de estilista falando, nada disso seria problema, né? Parece que vem tudo de uma vez só, mas me estranha muito o presidente da CBF não saber o que vai no uniforme oficial para uma Copa do Mundo. Acredito que teve o aval de todo mundo, pegou mal, aí mudaram o discurso para agradar a população brasileira. Mas tem alguma tiragem que já está aí à venda, né, com a palavra Vai Brasa. Talvez uma próxima tiragem não haverá. Quem sabe vir aí questão de colecionador. Pois é. A gente volta a atualizar o feed aqui. Eu vi que Japão tá bombando. O que está acontecendo no Japão? Compra por pânico voltou aí a abalar o Japão. E é a seguinte compra, né? Vai ficar abismado. À medida em que o conflito, né, entre Estados Unidos, Irã e Israel acaba abalando, né, os mercados de petróleo, os consumidores japoneses, eles estão começando a estocar papel higiênico. É isso mesmo, um produto sem qualquer relação aí com as interrupções, né? Mas que já causou problemas suficientes para o país, a ponto do governo japonês pedir para a população: parem de comprar papel higiênico antecipadamente. Parem de estocar papel higiênico. Tá ficando sem papel higiênico no mercado, né? Aí fica aquela pergunta, né? Por que tá trendando papel higiênico o Japão? Por que os japoneses estão preocupados, né? Por que esse pânico atrelado a esse tipo de conflito? Essa compra, né? Que é chamada por especialistas de compra por pânico, ela se comporta muito como uma corrida bancária, né? Por exemplo, ninguém sabe exatamente onde ela começa. Algum dado isolado aparece, né? Algum dado alarmante aparece que sugere que uma loja vai ficar sem papel higiênico, por exemplo, né? Ou que um banco vai ficar sem dinheiro, apenas para dar um outro exemplo. Antigamente, esse dado era uma pessoa real, né? Que corria pelas ruas gritando, né, para os vizinhos: ei, João, o banco vai ficar sem dinheiro, o banco vai acabar. O que acontecia? As pessoas iam para o banco, sacavam tudo por medo e estocavam em casa. Tá acontecendo agora, né? Muitos anos depois, com outros produtos. A gente lembra que na pandemia, a gente viveu isso também, né? Covid-19, ou mesmo se a gente trouxer esses exemplos, né, da tarifa, guerra do Irã, aí muita gente começa a estocar papel higiênico, como começava a estocar álcool em gel anos atrás, não sei se o pessoal se lembra, mas acontecia também, né? E acontece por aí em diversos países do mundo. Curiosidade agora que tá bombando nas redes sociais, os japoneses estocando papel higiênico. Pois é, vamos atualizar aqui o feed, ainda falando sobre a guerra, né, do Irã contra os Estados Unidos. Tem notícia aqui que está movimentando as redes, porque a Petrobras encontrou petróleo de alta qualidade no campo de Marlim Sul, que fica ali a 113 quilômetros da costa de Campos de Goytacás. Essa perfuração, que tem ali em torno de 1.178 metros de profundidade, revelou óleo, indícios de gás e amostras que vão agora ser analisadas. Esse é um passo importante para recompor reservas e garantir energia para o país. Marlim Sul foi descoberto em 87, é operado exclusivamente pela Petrobras e faz parte da bacia de Campos, a segunda maior produtora do pré-sal brasileiro, correspondendo ali a 7% da produção. Junto a campos vizinhos, como Marlim e Marlim Leste, reforçando aí a importância do pré-sal na energia do Brasil. A gente fica de olho e, claro, quando for divulgada os resultados dessa análise, a gente traz aqui para o nosso ouvinte.